mais aguardado do ano. O Falso Juiz. Nova versão dublada em português do Brasil. Este é o filme que revela a maior conspiração da história do Brasil. Fraude eleitoral, corrupção no poder judicial, escândalos financeiros, censura e perseguição a milhares de pessoas. E a condenação de um homem inocente, julgado pelos seus maiores inimigos. Nós derrotamos o bolsonarismo! Esta é a história de um povo em luta contra a ditadura judicial, encabeçada por Alexandre de Moraes, o Falso Juiz. Assista no YouTube do canal Sérgio Tavares. Apoie este projeto com pixelfalsojuiz@gmail.com ou compre um bilhete de apoio no site www.mediatruthstudios.com. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do show Falso Juiz, edição de 23 de abril, quinta-feira, direto aqui de Portugal, novamente aqui no norte do país, aqui numa zona rural. Estou aqui muito bem rodeado dos passarinhos e da natureza. É possível que ao longo desta emissão ouçam os passarinhos a passar, os sinos da igreja a tocar. É uma tranquilidade enorme. Estou numa localidade pequenina chamada Cesar, no distrito de Aveiro, de concelho de Oliveira de Azeméis, para quem conhece Portugal. E dou as boas-vindas a todos vocês, a partir daqui então, daquilo que muitos de vocês no Brasil chamam a terrinha, pois Portugal, em comparação com o Brasil, é muito, muito pequenino. O Brasil é enorme, é do tamanho de um continente. E aqui são 14 horas e 31 minutos. No Brasil, hora de Brasília, são 10 horas e 31, por isso a todos vocês eu dou os bons dias. E a quem nos estiver a ver noutras partes do mundo, Estados Unidos e Europa, por aí, boa tarde ou bom dia, conforme seja o caso. Como sempre, eu quero dar as boas-vindas a quem se junta a esta transmissão, este show diário. O primeiro comentário foi logo antes do início do direto, foi aqui da Cátia Nunes. Ela pede like. E porquê que ela pede like? Porque ao colocar em gosto nesta transmissão, o YouTube irá levá-la mais longe. Quanto mais likes tiver, mais longe e mais recomendada será esta transmissão. Daí agradeço à Cátia por ter sido a primeira a comentar e por colocar já aqui like. E depois também o Luís, aqui o Luís Costa Antunes, agradecer o meu trabalho. Muito obrigado, Luís. Podem sempre contar comigo. Daí este show diário acontecer de segunda a sexta-feira às 10h30 de Brasília para divulgar o filme O Falso Juiz. E também para trazer aqui personalidades para comentar a atualidade brasileira, comentarem também o filme O Falso Juiz. Já tiveram aqui em shows anteriores participantes diretos do filme O Falso Juiz, como ontem o Dr. Filipe Jiménez, Procurador-Geral de Mato Grosso do Sul, que entra no filme e ontem esteve aqui também a falar de urnas e de contagem pública dos votos. Hoje, a minha presença, a participação aqui neste show será de Ricardo Amaral Pessoa. Ele é presidente da Associação Portuguesa, da Associação Brasileira de Portugal. É uma cara que aparece muitas vezes na CNN e na SIC Notícias, a lutar contra tudo e contra todos. Por vezes ele é o único conservador no estúdio, leva tiros de toda a gente, mas mantém sempre o seu discurso e defende a bandeira do conservadorismo. E, portanto, será um prazer enorme ter aqui hoje em estúdio Ricardo Amaral Pessoa, comentador da CNN e da SIC Notícias e presidente da Associação Brasileira de Portugal. Mais uma vez, dou as boas-vindas a todos, nomeadamente agora aqui à Luzia. Bom dia, Luzia. Digam-me também de onde é que vocês nos falam, de que parte do Brasil ou do mundo em questão. Eu, como vos disse, estou em Cesar, uma zona rural, pequenina, uma antiga aldeia aqui no norte de Portugal, daí estar com este cenário aqui tão fantástico, tão acolhedor. Mas digam-me também de onde é que vocês vêm. E obrigado, muito obrigado pelos vossos comentários. É muito importante vocês estarem aqui também comigo. Podem participar através do Superchat. Eu tenho até aqui informação que a Lucinda Rato acabou de se tornar membro pago do meu canal do YouTube. É muito importante, agradeço esse apoio para que este projeto continue e mais documentários sobre o Brasil e sobre o mundo possam ser feitos. Muito obrigado à Lucinda, é a mais recente membro aqui do canal. Como sabem, então, este show diário traz trechos do documentário Falso Juiz, que estreou a 22 de março de 2026, este ano, na versão dublada em português do Brasil. É muito importante que partilhem e façam chegar ao máximo de pessoas
principalmente aos petistas, principalmente àquelas pessoas da família que ainda estão alienadas, ainda estão hipnotizadas pela imprensa corrupta. É importante que os convidem a ver o filme, que organizem sessões de visualização deste filme nas vossas comunidades. Juntem 100, 200, 300 pessoas. Venham assistir gratuitamente ao filme O Falso Juiz. Este é um ano de eleições. É um ano essencial onde o poço pode ficar mais fundo se a esquerda ganhar ou onde a direita recuperar a esperança de voltar se Flávio Bolsonaro for eleito presidente. E é um ano também em que, como sabemos, Jair Bolsonaro está preso injustamente num golpe que foi dado pelo próprio STF. E, portanto, é muito importante que vocês partilhem este documentário. Eu já tenho aqui comigo em estúdio, nos bastidores, Ricardo Amaral Pessoa, o meu convidado de hoje. E antes de começarmos, eu quero precisamente que vocês ouçam um excerto da participação do meu convidado na CNN para defender, então, a manifestação que foi feita contra Lula há 2 dias atrás. Estas são declarações na SIC Notícias, é um canal absolutamente esquerdista que faz a parceria com a Globo Lixo, e Ricardo Amaral Pessoa defende a bandeira do conservadorismo, mesmo contra tudo e contra todos. Estas são declarações de Ricardo Amaral Pessoa a propósito, então, da vinda de Lula a Portugal aqui na televisão portuguesa. Convido-vos então a ver, antes de recebermos aqui o nosso convidado de hoje. Atacar o presidente Lula da Silva numa vinda a Portugal, já não é a primeira vez, já aconteceu durante o 25 de Abril, pode vir a ser um erro histórico para Portugal? Não. Quero cumprimentar a todos e aqueles que nos assistem. Não é porque aqui na Constituição, no seu artigo 5º, fala sobre liberdade e garantias de expressão, de ideologia, de religião, de fala. E nós verificamos que o Brasil hoje não existe liberdade. Se você, um jornalista, falou aqui que ele não gostou, você vai preso. Tem jornalista preso lá, tem deputados presos lá. Hoje o Brasil é um país onde querem tratar as coisas que agradam. Eu não queria usar direita e esquerda, porque para mim pouco interessa direita e esquerda. Interessa é aquilo que é em benefício do povo e aquilo que prejudica o povo. Hoje, o que se vive no Brasil é uma ditadura mesmo, é um comunismo claro. Eu abro aqui e te mostro que o Supremo Tribunal Federal não tem autoridade para fazer o que ele está fazendo, julgando civis. Isso não é constitucional. Quem tem que julgar um civil é primeira instância e segunda instância. Só quem tem foro privilegiado. Com Portugal não afeta em nada hoje, porque o brasileiro rege-se pela Constituição brasileira e portuguesa, que também dá liberdade. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro fazem bem ou fazem mal em receber Lula da Silva, tendo em conta toda a importância das relações institucionais, económicas, sociais entre os dois países? Vamos ver. O Presidente e o Primeiro-Ministro têm uma linha à esquerda. Então eles recebem qualquer comunista que vier aqui, qualquer ditador que vier aqui. É uma liberdade. Não é uma liberdade que eles têm de receber quem eles quiserem. Agora. Ora, aqui está, Ricardo Amaral Pessoa, presidente da Associação Brasileira de Portugal, aqui então em plena SIC Notícias, a dizer a viva voz que Lula não é bem-vindo e que o Presidente da República de Portugal e o Primeiro-Ministro só o receberam porque são esquerdistas, são comunistas e por isso é que o fizeram. Mas também Ricardo Amaral Pessoa fez questão na SIC Notícias de denunciar algo muito importante que eu fiz em direto na reportagem que fiz nessa manifestação contra a vinda de Lula a Portugal, que foi o facto da Polícia Federal de Lula estar lá junto à manifestação contra ele, identificar, a fotografar e a tirar vídeos dos patriotas brasileiros que estavam lá nessa manifestação, ou seja, para que depois hajam represálias contra eles. Eu denunciei isso logo ao vivo, também nas minhas redes sociais fiz essa denúncia, mas o nosso convidado de hoje, na SIC Notícias, também fez essa denúncia. Vamos aqui ouvir 50 segundos dessas declarações. A comunidade brasileira, quem esteve ali em frente e visualizou, eu utilizo uma expressão estupefacto de ver a Polícia Federal vir ali fotografar os brasileiros que estão ali se manifestando de forma constitucional. Eu não concordo com este indivíduo, que não é meu presidente. Por que não é meu presidente? Porque nós todos sabemos que só existia o botão, o Bangladesh e o Brasil, que utiliza esse meio de eleições em 200 e tal países. Agora, o Bangladesh deixou só o botão e o Brasil, que utiliza esse tipo de computador
conservador para a eleição, porque é facilmente fraudável. E o Brasil não quis aceitar uma urna aqui ao lado, onde eu voto, como está ali, mas cai um papelzinho para que nós façamos com a E continuam a não aceitar os resultados das eleições? Como? Continuam a não aceitar os resultados das O eleições? resultado das eleições foi fraudado. Todo mundo sabe disso, ou vocês não sabiam disso. Todo mundo sabe que foi fraudado. Ora, está um comentador da SIC Notícias a dizer com todas as letras o resultado das eleições no Brasil foi fraudado. Em canal aberto, em televisão nacional, os jornalistas a ouvirem aquilo que não queriam. E agora, por isso mesmo, temos o prazer e a honra de ter aqui connosco em estúdio, nesta edição do Show Diário do Falso Juiz, Ricardo Amaral Pessoa, a quem dou já aqui as boas-vindas, a partir de Lisboa, calculo. Ricardo, bem-vindo ao Show Diário do Falso Juiz. Muito obrigado, Sérgio. Uma boa tarde para você. Boa tarde aos nossos ouvintes por todo o mundo, que eu sei que o seu programa é visto no Brasil neste momento, nos Estados Unidos, em Portugal inteiro. É lamentável que tenhamos que ter programas para dizer determinadas coisas que era desnecessário. Não há necessidade da Polícia Federal andar no mundo atrás daqueles que não concordam com o comunismo que hoje é vivido no Brasil, porque na Constituição nós temos, no seu artigo 5º, nós temos a liberdade de expressão e esta Constituição tem que ser obedecida, ou deveria ser seguida. Mas ela não é seguida, ela já foi rasgada há muitos anos no Brasil. Haja visto que o senhor Lula da Silva era um presidiário, e de repente o Supremo Tribunal entendeu de que vamos colocá-lo para fora. Ele poderia receber visita íntima, receber visita de quem ele quisesse, dar entrevista dentro da cela, e hoje a gente vê uma pessoa, um ex-presidente, também nas mesmas condições, sequer pode receber sua família, sequer pode receber médicos, a não ser que seja autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem legitimidade para isso. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima, não poderia jamais fazer o julgamento de civis sem foro privilegiado. Então, hoje nós vemos um número infindável de civis presos porque riscou de batom 14 anos uma estátua, porque um ex-presidente que nem no Brasil estava é acusado de programar invasões a palácio. Está nos Estados Unidos, quando chega é condenado a 27 anos, a revelia, que não tem autoridade. Alexandre de Moraes não tem autoridade nenhuma diante da Constituição brasileira, das leis, de prender ninguém. Civil, ele foi criado o Supremo Tribunal Federal, está lá, eu não estou dando novidade nenhuma jurídica para ninguém aqui. Basta olhar que ele só vai para o Supremo Tribunal Federal quem tem foro privilegiado, não vai ser julgado em primeira instância, segunda instância. Mas não é o que acontece hoje no nosso maravilhoso Brasil. Pode bater e virar. Hoje nós verificamos o Brasil, depois desses 5 mandatos que a esquerda tem tomado conta, que o Brasil é o país com o maior número de carros blindados no mundo. Você não pode mais andar no Brasil livremente. Hoje nós temos em torno de 400 mil carros blindados no Brasil. Não é mais aquele país que nós andávamos, que os visitantes chegavam tranquilos. Não tem essa hipótese. 26% da população hoje estão vivendo em locais controlados pelo crime organizado. 26%, 1/4 da população brasileira. É o narco-estado. E é o governo que nós temos, né? Ou seja, um em cada 4 brasileiros
vive sob o domínio da máfia. E ninguém faz nada. A Polícia Federal tem que sair do Brasil para ir buscar alguém lá na Itália. Tem que ir aos Estados Unidos, andar atrás de pessoas. Não tem nada que fazer no Brasil. Quer dizer, daqui a pouco tem Portugal também atrás, como aconteceu agora. Sim, né? Nesta manifestação, eu tenho aqui uma impressão, imprimi hoje dos jornais, dos meios de comunicações. Não sou eu que estou dizendo. Leia os meios de comunicações, estão impressos. Já foi comunicado. Sim. Então, o Ricardo está dizendo, não, todos viram, inclusive a imprensa que publicou. Eu imprimi. Sim. Portanto, eu próprio denunciei isso em direto também, a Polícia Federal a fotografar os patriotas na manifestação contra Lula. Isso define o quê? Define que não há liberdade nem fora do país. O cidadão brasileiro não pode mais expressar o seu pensamento, a sua palavra. Não tem. Nós olhamos hoje que 94 milhões são dependentes de Bolsa Família. As pessoas estão passando, empobreceu demais o Brasil. Né? Por quê? Porque estimula, quanto mais pobre, mais ignorante for o povo brasileiro hoje, lamentavelmente, mas não podemos fugir da realidade. Hoje nós olhamos para os índices de aprovação no ensino médio, sabemos que as notas são baixíssimas, isso é publicado por lá, eu tenho matéria vindo de lá. Né? Graças ao louvável Paulo Freire, né? Que o Ministério da Educação, da Cultura, todo mundo se ajoelha. Então, nós verificamos que hoje o Brasil está passando por uma situação de misericórdia. Nós temos que realmente, em outubro, colocar um ponto final nisto, para que as coisas voltem ao normal, para que o Brasil seja um paraíso, não só na sua natureza, na sua beleza, porque o Brasil tem sido vendido nessas 4 décadas de esquerda. Está em saldos. Tem sido vendido. Nós temos estados do Nordeste do Brasil onde o povo anda encostado nas paredes porque não tem o que fazer, e carreiras de chineses arrumadinhos, com seus capacetes, indo para as empresas que a China está montando ali porque está comprando o Brasil. Quer dizer, não, nós estamos dando oportunidade para investimento no Brasil. Para com isso. Isso é brincadeira? Nós podemos dar oportunidade para todos virem investir no Brasil. Sim. Como aqui em Portugal, ele disse que está fazendo com que profissionais venham investir em Portugal, qualificados. Vem aqui uma vez, de vez em quando, fazer, não sabe de nada. Nós estamos aqui há mais de 20 anos tratando e cuidando, tentando dar o nosso melhor naquilo que é possível, porque tudo existe limitações. A comunidade brasileira, para ele, tanto faz como tanto fez, não fala com a população brasileira aqui. Onde foi que ele falou com a população brasileira? Ou com algum representante da população? O próprio consulado e a própria embaixada fecha. Se a gente pedir uma reunião para amanhã, não pode. Está entendendo? Então, eles se fecham em copo. Nós podemos dar um exemplo aqui. Na época do Covid, nós passamos meses, e isso é facilmente comprovado com a polícia aeroportuária, com o aeroporto, passamos meses dentro do aeroporto, de manhã à noite. O consulado não botou lá o pé, nem a embaixada. No finalzinho, já quando já estava tudo liberado, arrumado, aí apareceram tudo correndo para tirar fotografia. Eles não gostam muito que a gente diga isso, mas tenha paciência, é a verdade. Então, quero dizer, Sérgio, nessa oportunidade que você está dando, que realmente o Lula veio para cá fazer uma barracada. Tá, entende? Não veio fazer nada. Veio envergonhar o país. Mais um dentro daquilo que eu disse, que ele veio fazer campanha.
Então, as pessoas não têm ideia de quanto custou essa vinda dele aqui, com mais 15 ministros, mais hotéis, mais transporte, mais carro. Fora a Janja e os seus 12 assessores, os 12 assessores da Janja também. Eu penso o seguinte, com todo respeito à senhora, esposa, mas não há necessidade de estar viajando, fazendo turismo para o mundo inteiro, como se faz. Nós temos aqui valores de quanto o presidente já gastou nesses meses, nesses anos de governo dele, e quanto a primeira-dama gastou. É absurdo, porque ela viaja sozinha, faz turismo, e ninguém está preocupado com quanto está gastando esse governo. Está deixando o Brasil com um déficit de bilhões de dólares, de reais, e ninguém fala nisso. Nós olhamos para o custo de vida no Brasil hoje, está uma lástima, as pessoas não podem comer, não podem morar, tem o custo do combustível, a moradia, enfim, tem sido um problema muito grande, de forma que, Sérgio, esta oportunidade que você abre aqui para que realmente as pessoas lá no Brasil que estão nos ouvindo, porque eu sei que você é visto e acompanhado este programa lá, nós temos muitos contatos e as pessoas te acompanham, porque você traz a pura verdade. Não estamos aqui para contar a história da carochinha, como muitas das vezes estamos em determinados programas, as pessoas contam histórias que dá vontade de rir. Você não está vendo que isso é mentira, não é a verdade, não está falando com legitimidade. Nós verificamos que o presidente anterior, Bolsonaro, deixou o país com muito dinheiro, com superávit extraordinário. Com pandemia e guerra da Ucrânia. E com pandemia e guerra da Ucrânia. Passou uma pandemia que não pôde fazer nada, passou a guerra na Ucrânia, ele, na verdade, governou 1 ano e deixou o país numa situação extraordinária. Alguma coisa aqui, outra ali, porque é óbvio, conseguiu governar 1 ano. Os outros 3 anos foram pandemia e foram guerras. Mas hoje nós vemos o país destruído. Hoje é um país que as pessoas têm medo de falar, as pessoas não podem ir para a rua abrir a boca. Se for para a rua abrir a boca, o imperador Alexandre o Grande manda prender, a pessoa não tem mais liberdade. A Constituição brasileira não vale nada, é pena. Um país que eu amo tanto, que eu servi a minha pátria como militar, e hoje vejo ser dominado por um grupo de pessoas que não têm legitimidade para poder falar, para poder prender as pessoas, mas uma doença que eu costumo dizer que mata mais do que o câncer chama-se medo. E esse Supremo Tribunal tem conseguido, juntamente com esta esquerda, com esses terroristas, colocar medo nas pessoas. As pessoas têm medo de ir preso. Não viu agora, antes de ontem, um cidadão contribuiu com R$500 para pagar um ônibus para levar as pessoas até Brasília. Ele contribuiu, ele nem lá foi, ele não esteve lá, ele não participou. 14 anos, penso eu, de cadeia. Que país é esse? Onde é que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Que sensibilidade é essa? A Constituição diz que a nossa casa é impenetrável. Tem polícia federal, polícia dentro da casa do ex-presidente da República. Que falta de respeito, o homem está doente, de cama, com a família. Os filhos só podem entrar com autorização do imperador Alexandre o Grande. Não se pode viver num país assim, não é aceitável. Agora, vai ficar perseguindo todo mundo que fala, que tem liberdade. Quer dizer, nem fora do país, a pessoa está nos Estados Unidos, está correndo porque a Polícia Federal tentou entrar lá e prender e sequestrar. Meu Deus, em que o mundo realmente está acabando. Que Deus tenha misericórdia, que aqueles que crêem num soberano tenha realmente muita fé, porque um país maravilhoso, continental,
com o pulmão do mundo. Nós temos ali uma Amazônia, se bem que é impressionante. Anteriormente, no antigo governo, queimava um pedacinho, fazia um escândalo no mundo inteiro. Os Hoje artistas. a Amazônia está sendo destruída. Não vê quem não quer. Quem quiser ver, vai ver. Ninguém abre a boca, ninguém fala nada. Eu fico estupefacto de ver tamanha hipocrisia de determinados indivíduos que se colocam na ponta dos pés e que nós não somos nada. Amanhã estamos fora deste mundo. Portanto, meu amigo Sérgio, está de parabéns por abrir um espaço para que as pessoas possam verdadeiramente colocar a verdade em pauta, já que dentro do Brasil não se pode falar a verdade, porque nós temos hoje deputados, nós temos hoje vários políticos. Não admito, como militar, ex-militar, que um general seja julgado por um tribunal civil e que seja preso num presídio civil. Senhores generais, como é que permite isso? Onde é que está o Supremo Tribunal Militar? Onde é que está o amor